Palavra ao deputado Jerônimo Goergen. Muito obrigado pela presença, deputado. Quero agradecer aqui, Marcelo, teu nome, do Johnny, a compreensão. Eu, quando recebi com muita expectativa de poder estar aqui, o convite da Band e também do Brasil 200, através do Flávio e do Gabriel, para poder fazer esse debate, eu havia falado que o compromisso lá no Rio Grande do Sul eu não consegui cancelar, então tenho logo em seguida voo. Mas é um prazer muito grande estar aqui, especialmente com esse grande amigo que eu já considero, que é o Alfredo Kutait. Foi um dos grandes parceiros nesse grande desafio que tivemos de relatar a medida provisória da liberdade econômica. Quero te agradecer aqui publicamente e saudar também aqui a doutora e professora Amable. Penso, meu querido professor Bernardo Api, Flávio Rocha e o Raul, que já se retirou, mas a todos que aqui acompanharam esse debate, que nós temos um momento diferenciado, com certeza, no tema da reforma tributária. Eu não estou aqui por conhecer tecnicamente o assunto como os que falaram, amigo Kutait, mas eu tenho uma ligação com aqueles que geram emprego, que produzem, que são os empresários, e me aproximei mais ainda, Gabriel, desde que faço parte desse movimento que você hoje conduz tão bem, que é o nosso Brasil 200. Mas tive, deputado Alceu, a quem quero saudá-lo, meu conterrâneo, uma grande experiência legislativa, um desafio enorme. Construir uma lei chamada de liberdade econômica, que nada mais é do que tirar o peso do Estado da vida do cidadão, né, em 30 dias. A medida provisória que levou 45 dias para ter a sua comissão instalada, uma previdência sendo debatida e ainda entregar a proposta com 17 dias pelo Senado para que pudesse avaliar. E é nesse sentido, meu caro Bernardo, que eu quero dizer aqui a todos os brasileiros que nos acompanham pela Band. E ouvindo aqui vocês falar, mais do que nunca, Flávio, eu me convenço que eu não sei como que o Brasil chegou até aqui. É tudo torto, nós não temos nada certo na burocracia, na tributação, e, portanto, esse desafio que passou por combater a informalidade, e os números que eu trago lá do município de Esteio, que foi a primeira lei municipal depois da nossa lei de liberdade, em 2 meses que a lei municipal já vigora lá, o crescimento comparado aos 2 meses no ano passado foi em torno de 50% de novas empresas. E desta parte nova, mais de 50% eram empresas de baixo risco. Consequentemente, eram empresas que já existiam na volta da comunidade, mas que atuavam de maneira informal. E eu não tenho dúvida que este assunto, ouvindo os 3 debatedores aqui, ele, primeiro, se me permita, o nosso querido Api aqui, eu me preocupo muito com essa transição. E na medida provisória, quando eu debatia, Marcelo, que nós extinguimos ali o E-Social, que a partir de janeiro entra o novo sistema, né, se perguntar, pois mas teve lá empresários que investiram no sistema que custou caro. Eu comparei com essa transição da proposta aqui. Não teve empresários com incentivos fiscais, né? Vamos cuidá-los, cuidar deles, mas não vamos fazer o Brasil inteiro parar em razão de que alguém tem um incentivo fiscal, porque nós vamos dar um tempo muito longo. 10 anos, o Brasil não aguenta mais com a carga tributária. Mas nós poderíamos trazer para uma preliminar, ou 2, que eu considero decisivas. Primeiro, que nós precisamos avançar, o Alceu disse isso aqui, enfim, todos, o Robson também, sem discutirmos o tamanho do Estado, que é mais do que uma reforma administrativa. Um país com agências reguladoras, com tudo para criar empecilhos, ainda mais com indicações políticas, como permanece até hoje, não há dúvida que isso precisa ser mudado. Discutir o Estado é fundamental. Mas eu quero crer que a ausência do ministro Paulo Guedes aqui hoje, Marcelo, seja muito mais porque ele está concentrado também nessa reforma administrativa que precisa ser mandada. Nós queremos discutir o financiamento da máquina pública sem revisar a máquina, é um erro. Este é o ponto principal. Mas o outro ponto, meu querido Flávio e Api, é que nós não sabemos o que pensa o atual governo. Nós precisamos saber o que o atual governo pensa. Então, olhando o debate como eu vi, as 2 casas legislativas, aqui representadas pelo Senado e o Congresso, percebe-se que há uma disputa, sim. Tem uma vantagem isso. Há uma pressão para que as coisas andem. Se não fosse o Congresso estar se movimentando, esse debate não estaria da forma como está.
mas não há amadurecimento legislativo para que a gente vote na pressa, como, por exemplo, meu ex-colega querido Raul pretende fazer até o mês de dezembro. Nós não estamos amadurecidos. E a nossa proposição, através do Brasil 200, se não é o ideal, se não é a perfeita, doutora Amable, mas significa que o empresariado brasileiro precisa ser melhor ouvido. Nós temos que fazer um debate melhor. E eu entendo que este debate ele só pode se dar a partir da iniciativa do Poder Executivo. Porque senão trabalharemos, Flávio, em frentes diferentes e eu não tenho dúvida num processo completamente burocrático como está proposto tanto no Senado quanto lá na Câmara. E que não leva em conta isto que está circulando sobre nós. Aqui na nuvem nós temos uma circulação de mercadoria enorme e que nós não estamos levando em conta adequadamente nas propostas que lá estão. E eu não tenho dúvida nenhuma, ainda debatendo, Gabriel, as propostas do IVA lá. Nós teremos, sem dúvida nenhuma, uma diminuição da arrecadação dos municípios e, logo, logo, nós teremos a movimentação dos prefeitos em cima desse aspecto e um estímulo, não tenho dúvida nenhuma, ao aumento da informalidade. Até porque, quando a proposta vem e leva em conta uma alíquota diferenciada para alguns setores, que são aqueles tidos como insonegáveis, isso corresponde a afirmar que nós continuaremos dizendo que o Estado é um gigante incompetente para cobrar e que faz a penalidade para alguns setores da economia. Claro que isso tudo, então, me faz ter a certeza, Marcelo, que não há nenhum ambiente para que a gente chegue até o final do ano com uma mudança desse tamanho. E não podemos cometer um erro. Afirmar que ou faz ou a economia vai desandar, isso já foi feito esse erro, inclusive, com a reforma da Previdência, que fizemos uma péssima reforma, melhor do que não fazer. Mas ela não é uma reforma que nos permita dizer que por um bom tempo o Brasil não precisará debater esse assunto mais. O Brasil vai ter que voltar logo, logo a discutir, porque temos a Previdência Federal, a Previdência Estadual, a Previdência Municipal e, no fundo, o que nós estamos é fazendo uma cobrança de impostos do cidadão da iniciativa privada de uma outra forma, por justamente ser não uma reforma previdenciária e um ajuste fiscal que está se fazendo lá. Dessa forma, eu queria aproveitar aqui para que a gente comunique, Flávio, ao Congresso, ao governo, que nós não queremos ter a pretensão de dizer que a nossa proposta seja a melhor do Brasil. E também não gosto quando tentam rotulá-la, como fez o Raul, meu querido amigo, de que ela seja uma CPMF de uma outra forma. Não. O que nós queremos, Raul, agora com a tua presença aqui, é poder debater melhor, sem atropelo, e mostrarmos para o mercado, para os investidores, que para nós o importante é que pode até demorar, pode ser feita o ano que vem, mas que ela seja bem feita, que ela seja madura e que ela traga o resultado que é justamente deixar com que o brasileiro possa investir, mas, acima de tudo, possa ter renda que hoje, por várias formas, lhe é tirada, e especialmente pela carga tributária absurda que esse país tem. Dessa forma, Marcelo, agradeço muito o convite, agradeço essa oportunidade e quero estar sempre à disposição para fazermos este e outros debates e dizer que foi uma grande luta termos no Brasil esse conceito da liberdade econômica. Eu espero que agora, com o projeto número 2, que eu já estou concluindo, porque muita coisa não pude ter o apoio político em plenário para aprovar, nós vamos seguir, Raul, fazendo essa luta de diminuir o tamanho do Estado na vida do brasileiro. E o Grupo Bandeirantes foi fundamental, porque compreendeu a necessidade de apoiar, dando visibilidade a esse assunto, e hoje nós temos essa lei já sancionada e vigorando no Brasil. Muito obrigado, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Muito obrigado ao deputado federal Jerônimo Goergen.